Boa noite, pessoal! Como estão vocês? Tudo bem? Estamos agora iniciando a nossa maratona de live, a chamada live de aquecimento ou lives de aquecimento, para o nosso workshop que será realizado na próxima semana, entre os dias 6 e 9 de março. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live, em que nós vamos falar hoje sobre suporte aos familiares cuidadores. O que nós, profissionais de saúde, podemos oferecer para familiares cuidadores que têm alguém na família com a doença de Alzheimer. Então, hoje nós temos uma convidada especial. Eu queria aqui já dar boas-vindas às pessoas que estão aqui chegando. A Ferreira Ginamara, o iSupport, que é a nossa querida Ana Carolina, que a gente vai convidar. Já chegou, fico feliz. A Claudenise, a Milena, a Jaqueline, a Pérsia, o Ronaldo, a Isa, a Joselma, a Cristiane, a Michele, a Fátima. Pessoal, se vocês puderem compartilhar essa live com quem vocês acham que pode ajudar, faça essa gentileza. Eu acho que quanto mais pessoas souberem sobre conteúdos científicos relacionados à doença de Alzheimer, melhor. Então, eu como pesquisadora, professora, psicóloga e também familiar de alguém que teve a doença de Alzheimer, eu ficaria muito feliz se eu recebesse um conteúdo gratuito e online de pessoas que realmente estão preparadas. Então, hoje eu gostaria que essa live batesse muito mais do que 30, 40, 50, 60 pessoas. Então, se vocês puderem enviar um aviãozinho para as pessoas que se interessam por esse tema, eu agradeceria bastante, tá bom? Chegou aqui mais a Fátima, a Laura, a Ana. Então, vou convidar aqui a nossa convidada especial de hoje, que é a Ana Carolina. Vamos ver aqui, Ana. Vou te convidar aqui para você. Ó, já... Veja se você aceita aí. Recebeu, Ana, o convite? Olha aí, que maravilha! Ana Carolina, nossa convidada especial de hoje, nesse bate-papo. Olá! Tá conseguindo me ouvir bem? Muito bem. E você tá me ouvindo? Tô ouvindo tranquilamente. O pessoal aí de casa, tô vendo já que tem alguns conhecidos, alguns integrantes do iSupport também, da equipe, prestigiando. E gostaria primeiramente de agradecer, Deusilvânia, o convite e a oportunidade de vir aqui hoje, falar um pouco sobre o nosso projeto e divulgar esse projeto que particularmente eu tenho muito carinho, e todos da equipe também, porque a gente vem trabalhando há longos anos para entregar um conteúdo muito bom para a população brasileira. Fico muito feliz. Antes da gente falar sobre esse conteúdo muito bom, eu gostaria que você, Ana Carolina, se apresentasse para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que não te conhecem. Para quem não me conhece, pessoal, vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu sou Deusilvânia Falcão, psicóloga, professora, pesquisadora da USP na área de psicogerontologia e neta de Dona Luísa, que teve a doença de Alzheimer, e do tio Raimundo, que foi o filho mais velho dela, que também teve. Então, esse é o motivo que me fez criar o Alzheimer Ciência e Família, no sentido de compartilhar informações científicas baseada em evidências científicas, enquanto familiar e pesquisadora e professora da área de psicogerontologia. Então, fala um pouquinho agora de você, Ana. Bom, Ana Carolina. Eu sou Ana Carolina, eu gosto de ser chamada por Carol, então fiquem à vontade. A Deusilvânia já me conhece, então já se acostumou com um apelido carinhoso. Eu sou formada em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos, que é a cidade que eu resido, a cidade que eu nasci. E tenho doutorado em Ciências da Saúde por aqui também, pelo Departamento de Enfermagem. Atualmente eu faço meu pós-doutorado no Departamento de Gerontologia, trabalhando no projeto que nós chamamos de iSupport Brasil. E também sou voluntária na Abras Regional aqui de São Carlos, porque eu tenho muito carinho e muito apreço em trabalhar com a temática de Alzheimer e com a temática de cuidadores familiares, especialmente. Foi um projeto que eu desenvolvi assim ao longo de toda a minha trajetória acadêmica.
Maravilha, maravilha. Então, para começar nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre o iSupport, né? Que as pessoas estão aqui, mas o que que é um iSupport? O que que significa essa sigla iSupport? De onde veio o iSupport? Para que que serve o iSupport? Né? Então, fala um pouquinho aí da trajetória de vocês, desse projeto belíssimo, né? E o que que ele pode beneficiar as pessoas, né? É uma aula, Ana. Se Eu prepara que vou agora, falar Carol. assim. Se você Carol, deixar, agora é a uma gente aula. vai seguir falando algumas horas, porque eu tenho muita história para contar do iSupport. Hum. O iSupport, ele tem um nomezinho que aparentemente ao olhar parece ser estranho, porque ele é um programa que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e os países que são membros em todo o mundo podem adaptá-lo, traduzi-lo para o seu contexto e para a sua cultura, porque ele foi um programa pensado para cuidadores familiares ou amigos e vizinhos, aqueles cuidadores que a gente chama de informais, de pessoas com demência. E aí ele fica disponível para todos os países que são membros fazer essa adaptação e trazer para sua cultura. Então a gente tenta deixar o nome para ficar uma padronização mundial, por isso o iSupport. Mas a sigla vem no sentido de ser eu ajudo, eu apoio, que é o que os cuidadores fazem. Eu cuido, eu ajudo, eu apoio. Então é isso. Ele foi desenvolvido em 2018 pela Organização Mundial da Saúde e nós começamos nosso projeto aqui no Brasil em 2019. Então, assim, de 2019 para 2023 tem um bom tempinho, uma longa estrada. Ele é um projeto de pesquisa que está vinculado a algumas universidades, porque a gente chama ele de um projeto multicêntrico. A sede do projeto é aqui em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, que tem a coordenadora, a professora Aline Gratão. Então, eu estou aqui hoje representando uma equipe gigantesca de professores, pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos. Eu sou só uma formiguinha no meio de um time muito gigantesco e esforçado para trazer esse programa. E nós trouxemos ele, então, de 2019 a 2021, nós fizemos todo o processo de traduzir esse conteúdo que a Organização Mundial da Saúde escreveu para o português, porque ele foi escrito em inglês, então nós tivemos que traduzir infinitas páginas, adaptar esse conteúdo para uma plataforma online, porque ele é um programa de suporte online para os cuidadores, e até chegar aonde nós estamos hoje, com a plataforma pronta para ser testada na população brasileira e muito em breve ser distribuída gratuitamente para todos os cuidadores do Brasil. É importante reforçar que o nosso projeto ele tem um patrocinador, e um patrocinador muito importante, e que ele tem que estar envolvido, é uma premissa da OMS, que é o Ministério da Saúde. Então, quem financiou a primeira etapa do projeto, de 2019 a 2021, e agora do final de 2021 até 2024, é o Ministério da Saúde. Por quê? A OMS ela já dizia lá no arquivinho que ela manda pra gente, que o iSupport ele não é uma ferramenta para ficar dentro da universidade. Ele é algo que tem que ser produzido para ir para a sociedade. Então, é muito importante a participação do governo, a participação de entidades públicas como a Abras e a Febras, para que ele consiga realmente alcançar a maior parte da população. Então, o nosso projeto ele é financiado pelo Ministério da Saúde e nós também contamos, né, com a parceria da Febras, da Abras, né, de todo o Brasil, em toda a sua extensão, na intenção que muito em breve ele chegue de forma gratuita, levando informação e conteúdo para todos os cuidadores. Mas eu falei só, né? Só fui falando o lado de quem somos. Vou falar um pouco das universidades envolvidas, porque é um estudo multicêntrico, então a gente sai só daqui de São Paulo. Nós temos envolvidas a UFSCar, que é aqui em São Carlos, a Unifesp em São Paulo e a UNB em Brasília. E aí temos 6 professores, né, doutores, que fazem pesquisa, fazem a produção também da parte teórica. Temos Fala o nome deles, Carol, porque é vou falar o nome importante, né? deles. Às vezes é legal, porque às vezes assim a gente dá crédito também a esse pessoal, esse povo lindo, que eu digo que é um povo lindo, porque precisamos. ser pesquisador hoje em dia no nosso país tá uma coisa assim muito difícil. Aliás, nunca foi fácil. Não. Eu tenho refletido muito assim na fala, escolha o seu difícil. Porque difícil vai ser para todo mundo. Escolha o seu difícil. Qual que é o seu difícil que você vai escolher?
né? Então, assim, a gente vê, eu enquanto pesquisadora, e eu faço questão, eu estou só pegando, perdão, ter interpelado a tua Imagina. fala, mas é que eu acho muito importante a gente, enquanto pesquisador, enquanto cientista, mostrar para as pessoas que não fazem parte desse universo científico o quanto a gente faz um trabalho sério, um trabalho árduo, com os nossos alunos, com os nossos parceiros de pesquisa. E o Alzheimer Ciência e Família, ele veio justamente, quando eu criei essa página no Instagram, foi justamente pensando em atender a demanda de um profissional de saúde que quer saber sobre o assunto, de um familiar que quer saber um assunto confiável, que não é qualquer pessoa que eu coloco aqui para falar as coisas para mim, não é qualquer pessoa que eu convido, então é escolhido a dedo, fontes confiáveis, baseadas em evidências científicas, e, obviamente, também uma maneira da gente divulgar a ciência, de democratizar a ciência. Sem dúvida. Então, esses professores todos e alunos, que você for contar, aluno, são muitos alunos, não dá. São Mas muitos. pelo menos os professores eu acho bacana para valorizar, porque, pessoal, é um trabalho muito difícil, é um trabalho. Parabéns para a Aline Gratão, né? Estive hoje numa banca de mestrado com ela, uma banca da professora Juliana Sai, né? A defesa da Renata. Beijo para vocês, que foi ótima a defesa. Foi um tema que eu também quero um dia convidar a Juliana, quero convidar a Renata. Então, assim, vem para cá quem é gente boa. Mas fala aí rapidinho, então. De professores, de docentes, nós temos a Aline Gratão, que é a coordenadora do projeto, a Elizabeth Barran, a Fabiana Orlandi e a Sofia Pavarini, aqui da UFSCar. Da Unifesp, nós temos a Débora Oliveira e de Brasília nós temos a Keila Cristina de Cruz. Essas são as equipes. E aí nós contamos com 4 pós-doutorandos, incluindo eu, que aí sou eu, a Diana, a Camila e a Thaís. E aí temos mais uma equipe grandezinha aí de alunos de doutorado, que se eu não me engano são 5, mais um de mestrado e uma de iniciação científica, que eu sempre brinco com eles, que eles são a engrenagem para que o nosso projeto ele realmente rode, porque é fundamental a importância, né? E o suporte, e como eles fazem o projeto desenvolver, principalmente nesse atual momento que nós estamos testando a plataforma, são eles que entram em contato, são eles que recebem os cuidadores, que tiram dúvidas. Então, é muito bom que a equipe, cada ano, ela cresce mais e aí a gente consegue fortalecer a formação de novos pesquisadores, a formação nossa enquanto né, futuros docentes e dos docentes que fazem um trabalho incrível dentro da universidade. Uhum. Agora fala um pouquinho, então, do iSupport, né? O que ele tem, qual é o conteúdo, como é que as pessoas... É muita pergunta. Acho muita pergunta, é muita informação. É melhor devagar. Vamos devagar. Vamos pensar que aqui, por exemplo, vamos pensar em 2 pessoas. Vamos pensar que quem está nos assistindo aqui, em geral, são profissionais da saúde, mas também temos familiares cuidadores. Então, o nosso grupo, ele é um grupo, eu abraço todo mundo. Entendeu? Acho que tem lugar para todo mundo e a gente quer trocar informação, quer fazer essa interlocução da universidade com a população de uma maneira geral. Então, vamos pensar, por exemplo, no familiar cuidador. O que ele ganha com o iSupport? Quando é que o iSupport... Você falou que ele ainda está em processo de... Nós estamos testando então. Isso. Nós terminamos de fazer todo o processo de adaptação transcultural, que nós chamamos que é traduzir aquele conteúdo, adaptar ele para a nossa cultura, porque o Brasil a gente precisa de algumas ressalvas, então fizemos umas trocas, por exemplo, tomar chá por tomar café, porque o brasileiro toma muito mais café do que chá. Então fizemos essa adaptação para o nosso contexto brasileiro. Nós montamos a plataforma, porque ela é uma plataforma online, então teve toda a construção que uma equipe de TI fez, então construiu o layout, colocou esse conteúdo lá dentro, e aí nós conseguimos administrar os módulos, as lições. Depois nós testamos isso com um número menor de cuidadores, para ver se fazia sentido, porque para gente que conhecia, fazia muito sentido. Mas e com quem realmente vai usar? Então testamos eles, o que a gente chama de teste de usabilidade preliminar do sistema, e aí ok. E aí a gente veio para essa próxima etapa, que realmente é analisar os efeitos do iSupport. Então, através de um ensaio clínico randomizado, a gente vai avaliar se realmente o iSupport tem benefício, se realmente ele ajuda. Por quê? Ele é um programa organizado em 5 módulos, e 5 diferentes módulos, que ao total formam 23 lições.
Esses módulos, eles trazem questões de conceito e informação sobre as demências, a concepção sobre ser um cuidador, lembrando que o nosso público-alvo é o cuidador familiar e o cuidador informal, então aquele vizinho, aquele amigo. Neste momento, o suporte não é para cuidadores profissionais, mas tem ali um conhecimento. Então, ele traz o segundo módulo, as concepções sobre ser um cuidador. O terceiro módulo é sobre o autocuidado. Então, como esse cuidador que cuida de alguém precisa se cuidar. E aí, ali a gente traz várias lições sobre o autocuidado. O quarto módulo, que é como lidar com as atividades diárias do cuidado. Então, o que o cuidador faz para a pessoa com demência, as atividades ali que a gente sabe no dia a dia, o banho, a alimentação, e que muitas vezes esse cuidador, por ser um cuidador familiar, ele não está preparado para exercer esse cuidado. E aí surgem as dúvidas, como eu faço, o que eu posso melhorar nesse cotidiano, como eu posso aliviar o cuidado para mim. E o quinto módulo, que a gente já viu, que ele realmente faz sucesso e que os cuidadores gostam bastante, porque traz informações que você, Deusivânia, vai poder concordar comigo, que gera muita angústia e que gera muita dúvida para o familiar, são como lidar com os comportamentos desafiadores da pessoa com demência. Então, ali a gente aborda diferentes comportamentos desafiadores que podem acontecer ao longo do desenvolvimento da demência e como a pessoa consegue lidar com isso. Eu não consigo mostrar o suporte aqui para vocês. Então, eu convido a todos a entrar no nosso site e olhar um pouco mais sobre cada módulo, sobre cada lição disponível em cada módulo, fazer o pré-cadastro, né, se você que estiver aqui assistindo for cuidador, e participar dessa etapa do estudo. Porque lá vocês vão ver que a nossa plataforma, ela é uma plataforma interativa. Então, ao fazer o cadastro inicial, o cuidador vai colocar o seu próprio nome, o nome da pessoa que ele cuida, e a plataforma vai chamar você pelo nome. Então, Deusivânia, por exemplo, você vai colocar lá, você prefere ser chamada como? Deusi. Então, vai ficar aparecendo lá, Deusi, Deusivânia, o seu pai, se você cuidar do seu pai, que tem o nome de José, aconteceu isso, e a plataforma traz exemplos interativos que faz com que o cuidador tente raciocinar, né, aquela situação, pensar como ele age, e aí a gente já dá um feedback instantâneo. Se aquela foi a melhor conduta, se não, o que o cuidador poderia fazer para poder melhorar aquela situação, contornar aquela situação. Então, assim, é um conteúdo muito bacana e que a gente sabe que no Brasil carece ainda de informação, principalmente para os cuidadores familiares. Se para os cuidadores profissionais a gente já sabe que é difícil, para aqueles cuidadores que muitas vezes não estavam nem preparados para essa tarefa, é mais complexo ainda. Então, é algo realmente interessante e que foi produzido, assim, acima de muita ciência, com muito conteúdo. O conteúdo veio da OMS, pensado por uma equipe, ele é estruturado através da terapia comportamental cognitiva. Então, tem toda uma teoria por trás dele para chegar a auxiliar o cuidador. Então, é muito bom. E a gente espera, né, que o iSupport, ele realmente consiga auxiliar esses cuidadores na obtenção de uma maior informação, uma melhoria na sua sobrecarga, nos aspectos que a gente sabe que são estressores do cuidado e, por fim, melhorar a qualidade de vida dele. Porque se o cuidador tem uma sobrecarga reduzida, ele está menos estressado ao realizar o cuidado, a qualidade de vida e o bem-estar dele vai ser maior. Então, levando informação sobre essa condição, sobre como cuidar, né, e como ele se cuidar, a gente espera que a gente consiga ajudar as pessoas a fazerem isso da melhor forma possível, porque ele é um programa, ele é uma ferramenta baseada em uma intervenção que a gente leva a informação para a pessoa. Então, é isso. É isso que é muita coisa, né, é muita Ana? coisa, Ana Carolina, Carol, é toda... Carol, é muita coisa, né? Assim, se a gente for pensar, e muita coisa assim que as pessoas podem acessar de uma maneira gratuita. O que eu vejo é que, assim,
o que acontece? Muitas pessoas não conhecem o projeto. Não. E é um dos motivos bacanas da gente divulgar. Eu acho que a live, eu acho que vocês estão fazendo essas parcerias bacanas, né, em divulgar. Porque veja que foi um produto da ciência, né, e que envolveram vários cientistas e que vai voltar para a comunidade, porque a universidade, especialmente pública, como é o caso da USP, o caso da Unifesp, da UNB, sou filha da UNB também, da UFSCar, né, que é a grande líder da história. A UFSCar, quer dizer, ela tem é uma universidade pública, e a gente, como pesquisador e professor, a gente também tem que desenvolver um trabalho para a comunidade, né? E aí, com o apoio do Ministério da Saúde, fica melhor ainda, né? Porque a gente vê que realmente eu espero que realmente atinja aí a população que de fato precisa, né? Sim, porque a ideia nossa é fornecer uma intervenção multicomponente, porque é assim que a gente visualiza ela, né? Porque não é uma única intervenção de uma única área, ali tem vários conhecimentos, várias informações apresentadas de diversas formas, então texto escrito, vídeo, o exercício para você ter esse momento de reflexão com feedback, mas a principal ideia é fornecer a educação, o treinamento e as habilidades de apoio para esse cuidador. Então, a partir disso, a gente espera realmente melhorar e expandir esse produto que está sendo construído na universidade, mas que muito em breve, ao final dessa etapa do estudo, ele vai ser entregue para a sociedade através do Ministério da Saúde. Pois é, isso é muito importante, né? A gente vê o quanto realmente, assim, vale a pena a gente pensar na qualidade de vida dessas pessoas, né? Eu me recordo que quando a minha avó recebeu o diagnóstico, a minha maior angústia era justamente uma das, né? Porque são várias angústias que o familiar cuidador vivencia. Eu, como familiar cuidador, assim, não era diretamente cuidadora, porque a minha tia materna, né, a filha mais velha dela, era que realmente era cuidadora, que a gente chama primária, né? Era pessoa cuidadora. Eu era aquela pessoa que sempre ocupou o lugar na família. Eu ocupei na minha família o lugar de ser a estudiosa, de compartilhar conhecimento com as pessoas, de levar o nosso nome da família Vieira, que a gente tem muito orgulho, para as universidades. Eu fui a primeira aluna, a primeira de uma turma de uma família grande de 11 tios, eu fui dos tios, dos primos, a primeira a entrar na universidade. Então eu era aquela que tinha que levar ciência para minha família. Era como se fosse uma... Entendeu? Se naquela época eu tivesse o iSupport, talvez isso fosse, talvez não, com certeza iria me ajudar muito. Porque a gente fica, né, perdida. Na hora que a gente sabe, a gente fica perdida. E aí um fala uma coisa, outro fala outra. E aquele disse-me-disse, os profissionais altamente desqualificados, não digo todos, mas a gente vê muita gente que chama, pelo menos isso em 2002, tá, gente? Já faz um tempinho aí. Mas, assim, era uma coisa que eu dizia, chamava minha avó demente. Gente, é uma linguagem, assim, portadora. Sabe, hoje a gente portadora não usa de doença. A gente não usa mais, né? Não. Quer dizer, e a gente que é familiar, a gente sofre bastante, Carol. A gente sofre muito, né? Muito mesmo. São metas do Plano Mundial da Demência, ao qual o Brasil faz parte, o Ministério da Saúde responde, né? E que o iSupport é um produto que vai ser levado para mostrar que a gente está tentando pensar em ações, mas ainda é muito escasso. O envelhecimento chegou, a gente não se preparou, ainda não estamos muito preparados para isso, e cada vez mais comum as famílias receberem algum membro ali com o diagnóstico. E aí, o que fazer quando vem esse diagnóstico, né? Onde buscar informação? Porque no começo pode ser que a pessoa consiga lidar ali, mas com a evolução da doença, surgem algumas coisas que você começa a se questionar. E agora, o que eu faço? Aonde eu busco ajuda? Qual é a melhor forma de ajudá-lo também, né? Qual a melhor maneira para eu ajudá-lo? E o iSupport vem tentar ali ajudar um pequeno pontinho, né, de algo que a gente ainda precisa ampliar muito, das intervenções, das ações e de políticas públicas para os cuidadores, para as pessoas com demência.
que a gente tem também a sua intervenção, então é algo que vão se somando e se Uhum. complementando para tentar ali oferecer o melhor cuidado possível, seja para o cuidador pago, que vai para uma família apoiá-la, ou seja, o cuidador informal, o cuidador familiar, o amigo, o Uhum. vizinho, que Uhum. muitas vezes Uhum. assumem essa tarefa. Uhum. É o que eu estava até comentando, né? Eu vejo, por exemplo, o modelo de atenção psicogerontológica, né, que é o MAP Alzheimer, ele traz também essa ideia de abraçar ecossistemas. Ele não é ecossistema assim, somar. A gente veio com a ideia de somar saberes científicos, somar o que cada um tem a oferecer, pensando no bem-estar da comunidade, pensando no envelhecimento ativo, no envelhecimento saudável. Né? Não é só, eu acho que a nossa missão não é só falar da doença propriamente dita, mas Não. especialmente como prevenir essa doença, né? Sim. E de vez em quando dar uma chacoalhada nas pessoas e fortalecer esse ecossistema, porque se a gente não se apropriar disso, a gente vai ficando cada vez mais distante e vai fazendo comportamentos, vai emitindo comportamentos que vão prejudicar a nossa saúde. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quanto mais a gente se aproximar de pessoas que falam da prevenção da doença de Alzheimer, de qualquer outro tipo de demência, que trazem consciências para as pessoas do quanto é importante a gente se empoderar desse conhecimento, de começar a tirar as vendas dos olhos e começar a dizer assim, olha, eu posso também prevenir, porque a gente sabe que a maior parte dos fatores de risco, eu fiz uma live, acho que semana passada, falando dos fatores de risco para a doença de Alzheimer. Então, a gente sabe o quanto o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, um traumatismo craniano, que As pode doenças ser tanta coisa, cardiovasculares. as doenças cardiovasculares, que a gente sabe que boa parte tem a ver também com a nossa escolha. Sim. Tem a São ver com a nossa fatores escolha. modificáveis. A gente tem os fatores genéticos, mas a maior parte são fatores modificáveis. Que se a gente, ali ao longo da nossa vida, fizermos boas escolhas, a gente consegue prevenir, né? Muito provavelmente. Aí nessas horas eu digo assim, escolha o seu difícil. O que é mais difícil? Você fazer um exercício físico todo dia, mesmo sabendo que a gente não tem tempo. Por exemplo, hoje de manhã eu saí, eu tô cheia de coisa para fazer. Você também, acho que todo mundo aqui. Hoje a nossa moeda de ouro é o tempo. Eu não acho que não é mais nem o dinheiro, eu acho que é o tempo. Porque ninguém tem tempo para nada. Mas assim, não, eu tenho que fazer a minha caminhada. Eu tenho que fazer, a gente tem que, entendeu? A gente tem que fazer não sei o quê. Porque se a gente não faz isso, a gente não pensar, hoje está difícil, mas talvez mais difícil vai ser um dia eu desenvolver a doença de Alzheimer. Sim, vai ser o E dar trabalho amanhã. para as minhas filhas. Não pensando nisso, eu até publiquei hoje um videozinho, um shortzinho, né? Um short, falando justamente, é o trabalho que fica, a mãe joga para a avó joga para a neta, e assim, é um jogo, E a jogo, empurra, família toda empurra. ali E perdida ninguém porque não tem sabe tempo. lidar. E ninguém tem tempo. Às É. vezes eu costumo, olha, nesses anos de atendimento, Carol, eu tenho muito cuidado com julgamentos. Eu não posso, eu acho terrível aquele tipo de manual ou tipo de pessoas que chegam às vezes na Instagram em alguma coisa e condenam as pessoas que não cuidam. Ai, porque aquele filho tinha que cuidar. Eu detesto esse tipo de julgamento, porque ninguém sabe, na real, quais são os reais motivos que aquele filho não quer cuidar. Sim, Quais são os reais motivos que aquela filha não quer cuidar. Eu não gosto desse discurso moralista. Discurso moralista, eu sou fã dos padres, sou fã dos pastores, sou fã dos grandes líderes, mas assim, o moralismo, eu acho que para a gente que é profissional da saúde, a gente não tem o direito de julgar. não, Então nós eu temos já que tentar ser tive neutros. tentar ser neutro, porque às vezes Uhum. ninguém sabe como era o relacionamento da pessoa com aquela pessoa que está com Alzheimer. Ninguém sabe, é muita coisa. E eu acho que tem muita coisa envolvida. Então eu tenho muito cuidado com isso. Mas eu acredito que a gente faz um trabalho de educação para o envelhecimento, para além da doença de Alzheimer. É isso que eu quero fazer, né? Que eu acho bacana. Né? Sim, é muito importante, importante mesmo. A gente tem que se manter neutro, escutar, acolher, ter empatia, porque cada situação é uma situação. E a prevenção é a melhor forma. A palavra já diz, prevenir. Então, Uhum, mas uhum, nos casos que a gente já recebe o diagnóstico, a família vai ter que lidar com aquilo.
logo nós teremos disponível, que vem um pouco na prevenção, junto com o Ministério da Saúde, nós elaboramos um guia sobre o envelhecimento. Vou até abrir aqui o nome para falar bonitinho. Ele ainda não foi publicado. Ele está sendo usado só durante o nosso estudo do e-suporte, como o grupo controle, junto com as intervenções da Brás. Depois eu volto até para falar sobre o ensaio clínico randomizado, mas que vai contribuir muito também para levar mais informação para as pessoas no sentido de evoluir. Ele é uma revisão daquele guia de cuidadores de 2006 do Ministério da 2008. Saúde. 2008. Isso. Eu gosto muito daquele guia. E aí Inclusive, eu até faço propaganda dele lá no MAP, assim, porque eu gosto de... Eu acho que eu sempre vejo todo esse conteúdo como agregador. Todo mundo ajuda todo mundo fortalece todo mundo. Eu vejo as instituições, a Brás, a Febras, a Instituto Não Me Esqueça, tem tanta instituição séria, a Alzheimer Book, todo mundo, no fundo, se a gente pensar, quer o melhor para a população. A gente tem que pensar assim. A gente quer o melhor, né? O melhor para as pessoas que a gente atende, para a população em geral. Então, esse material todo, se a gente pensar, se realmente as pessoas tiverem acesso a eles, aí eu acho que a gente consegue fazer alguma diferença aqui nesse mundo, né? Principalmente o Brasil, que tem um grande índice de pessoas com a doença de Alzheimer, que tem um grande índice de pessoas com depressão, com ansiedade, que a gente sabe que a depressão está muito ligada também à doença de Alzheimer, assim. Não necessariamente, né? A gente não pode sair dizendo que todo mundo tem depressão vai ter a doença de Alzheimer. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Mas a gente sabe o quanto... mas a depressão é um fator, porque acaba desencadeando uma série de comportamentos que podem vir a levar a desencadear a doença de Alzheimer, né? Sim, e nesse sentido, junto como Ministério, ele é o principal financiador do projeto iSport, nós elaboramos junto com ele, lá na primeira etapa, mas ele está sendo aqui segurado no forninho, justamente por conta do ensaio clínico, nesse momento, é um guia de cuidados para a pessoa idosa. A gente tem a versãozinha dele, preliminar, que é usada no nosso estudo, mas que no segundo semestre ele também vai ser lançado, e aí ele vem com uma repaginada desse Guia Prático do Cuidador, de 2008, trazendo informações não só para o cuidador, mas para a população idosa em geral. Então, com muitas informações sobre quem é a pessoa idosa no Brasil, quais são os direitos da pessoa idosa, o que é o processo de envelhecimento, o que é autonomia, dependência, independência, para tentar levar informação. E aí lá ele é dividido por módulos também, aspectos do cuidado, aspectos do processo do envelhecimento, autocuidado da pessoa idosa, e aí um módulo de orientação para quem cuida, então, que são os cuidadores. Logo, logo nós teremos aí essa versão pensada também pelos pesquisadores das universidades. Nós convidamos algumas pessoas de fora para contribuir na escrita dos capítulos, alguns outros parceiros. Então, ele vem no intuito de não substituir esse guia prático do cuidador, porque ele é muito querido por quem dá aula, por profissionais, por pesquisadores e até pelos cuidadores, mas no sentido de complementar, trazendo um conteúdo um pouco mais novo, com um pouco mais de informação. É sempre nessa ideia de complementar e somar. Ele não vai substituir, mas muito em breve será lançado esse novo guia pelo Ministério da Saúde. Ele complementa as informações e ele atualiza. O que está no guia não está no iSupport. Então, foi um projeto que a gente fez meio que junto, porque um complementa o outro, né? O iSupport, ele é totalmente voltado para a pessoa com demência, para o cuidador da pessoa que vive com demência, e o guia, ele é para a população em geral, aquela população que está envelhecendo, ou para aquela população que cuida, porque lá tem uma parte para ele, mas são produtos produzidos pelo nosso mesmo grupo, pela mesma equipe e que se complementam e que a gente vai deixar disponível. Tô vendo aqui que as pessoas estão comentando já. E a Diana... Vamos ver o que as pessoas estão comentando aqui. A gente vai conversando. Vai ficar gravada? Vai, pessoal. Deixa tudo gravado. Mas é importante que eu deixe gravado, mas se vocês puderem participar ao vivo, é melhor, né? Porque a pessoa diz assim, ela vai deixar gravada mesmo, então vou assistir depois. Mas esse assistir depois, às vezes, não rola, né? Então é melhor assistir realmente, porque essa semana a gente vai ter uma série de lives bacana, por isso que eu tô falando isso, né?
Vamos ver aqui, deixa eu ver Aqui, a aqui. Diva, ela está perguntando qual o nome do guia. O guia que já está publicado, que é de 2008, Diva, chama Guia Prático do Cuidador. Se você jogar no Google mesmo, Guia Prático do Cuidador, 2008, Ministério da Saúde, vai aparecer esse arquivinho que você consegue salvar em PDF, fazer a leitura pelo seu celular ou É, imprimir o material. Mas eu o acho que é nosso guia 2008, viu? Se não me é falha a 2008. memória, é 2008. É É? 2008 que eu abri E- para ver aqui. A Então, Diana tô com a também. memória boa, olha aí. Memória muito boa. Mas Porque lembrar do... o nosso guia, ele ainda não saiu. Ele é uma versão que está pronta, mas está sendo usada na pesquisa, junto com o suporte, porque a gente faz o grupo controle do guia e do conteúdo disponível no site da Abras. Como todo ensaio clínico, a gente tem que, né, para testar a nova intervenção, a gente tem que usar aquilo que já existe. A gente faz isso com vacina, com medicamento, em que você dá um novo medicamento e usa o placebo. Para testar o esporte, a gente também está fazendo a mesma coisa. A gente está dando para uma parcela dos participantes o uso do suporte para que eles testem, a gente consiga medir a eficácia e o efeito dessa plataforma. Mas para o outro grupo, que a gente chama de grupo controle, eles estão usando esse guia que nós produzimos e atualizamos e os materiais disponíveis no site da Abras, porque a Abras, ela é muito antiga, ela sempre foi pioneira nos grupos de apoio para os cuidadores familiares. Então, quando a gente pensa em conteúdo gratuito e disponível online, a gente pensou na Abras, porque a gente tinha que comparar com alguma coisa online, gratuita, que tivesse acesso para todo mundo. Mas ao final do estudo, o iSupport, ele vai ser liberado para as pessoas que estão no grupo controle usarem. Então, quem aqui se inscrever, que foi cuidador e tiver interesse e for lá fazer o cadastrinho, e se você cair no grupo controle, não fique triste, faz parte do método do estudo, e isso a gente precisa que aconteça, mas no final você vai ter todo acesso ao iSupport, então vai demorar um pouquinho mais para você usar, mas você vai conseguir usar ele também. Mas isso é a pesquisa, isso é a ciência, para que a gente possa garantir que o iSupport ele funciona e tenha benefícios, a gente tem que seguir uma metodologia um pouco mais robusta para conseguir depois até comparar os nossos dados com o de outros países que também estão fazendo e entregar os relatórios para o Ministério da Saúde e falar, olha, realmente, a nossa plataforma ela é benéfica, ela diminui a sobrecarga, ela promove o bem-estar, a qualidade de vida. Então, Acho que duas coisas eu queria reforçar para quem está nos assistindo, tanto para o profissional da saúde, pesquisador, professor, como também para o familiar. Primeiro, a Abras, né? A Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, para quem não conhece, ela é uma grande parceira da universidade. Eu, por exemplo, sou muito grata à Abras. É por isso que eu digo que a gente precisa realmente fortalecer as parcerias. Porque quando eu precisei fazer pesquisa, eu batia lá na porta da Abras, e a Abras nunca me negou todos foram, e a Abras de norte a sul do país, né? Porque nós temos vários líderes da Abras. A Abras de norte a sul do país, todos são muito legais. Então, acho que vale muito a pena, pessoal. Inclusive, vocês, às vezes eu recebo alguns familiares que dizem assim, ai, professora, tem grupo de apoio? Olha, pessoal, se às vezes a pessoa não quer pagar um curso, não quer pagar um grupo de apoio, tem um grupo de apoio que é da Abras, é gratuito. Hoje tem alguns online, tem muita gente boa que colabora, né? Então, acho que a Abras ela vem com esse grande alento, né, para as famílias especialmente. E a outra coisa que eu ia comentar é que você falou do grupo controle. isso. É assim, pessoal, o grupo controle, para quem não entende o que é isso, é mais ou menos assim, a gente tem um grupo que vai se beneficiar com todo o conteúdo do iSupport. Vamos supor que eu sou uma familiar, para vocês entenderem. Vamos supor que eu sou uma familiar e vou me inscrever lá no iSupport. Vamos lá. Aí eles vão fazer um sorteio, ou seja, ninguém sabe. Isso. E pode ser que eu vá cair no grupo controle, e pode ser que eu vá cair no grupo que realmente vai receber todo o conteúdo do iSupport. Quando a Carol falou assim, se você cair no grupo controle, não fique triste, porque depois você vai receber. É porque assim, pessoal, se eu caio no grupo controle e eu sou uma familiar, eu não vou ter o mesmo conteúdo naquele momento do que o meu colega, que também é familiar e foi lá para o outro.
Isso é ciência. Sim. Entenda, porque para a gente comprovar se a intervenção funciona, a gente precisa ter algum controle de qualidade da ciência. Estou tentando falar de uma maneira bem simples para todo mundo entender, tá? É isso que eu acho que é democratizar a ciência. A gente lança esses artigos, ninguém entende nada. Só a Ninguém entende gente no mundo nada, é. universo. Vamos democratizar a ciência. Então, pessoal, aí o que que acontece? Depois que a pessoa passa lá pelo controle, e o controle de repente assim, eu não recebi todo o conteúdo. Só que aí, depois que eles fizerem toda a análise, porque a gente faz uma análise antes, vamos supor, eu sou a familiar. Eu até ia Aí falar a isso. Carol é a pesquisadora. A Carol é a pesquisadora, que está lá do iSupport. Eu sou a familiar. A Carol vai mandar para mim um catatal de perguntas. E eu vou ter que colaborar com isso, porque eu quero o quê? Pensando não só em mim, mas pensando no vários familiares que estão lá. Então, solidariamente, aqui no Brasil, eles não pagam, a gente não paga. Mas lá nos Estados Unidos, você sabe que toda pesquisa é paga, né? Inclusive, Sim. com o meu supervisor de pós-doc, ele ficou bobo. Ele disse, eu não acredito que vocês fazem pesquisa, vocês não dão nada para pesquisa, nada para as pessoas. Eu digo, não, o que a gente dá, o nosso país é pobre comparado com os, né? O que a gente dá é conhecimento gratuito, o que a gente dá é isso, né? Então, É e a pessoa se informação. beneficia. E a informação, né? Mas então, aí eu sou a familiar, vou fazer lá meu cadastrozinho no iSupport, se eu cair no grupo controle, eu vou receber só uma parte do conteúdo. Vou primeiro responder uma série de coisas, depois eu vou para o grupo. Posso antes de complementar. Só complementar. A pessoa vai fazer o pré-cadastro. Vocês podem, inclusive, acessar pelo link na bio aqui do iSupport. Vai mandar vocês para um Google Forms. Lá vocês vão preencher algumas informações. E um dos nossos queridos doutorandos vão entrar em contato com vocês via e-mail e via WhatsApp. Já vi aqui que a Diana já colocou o link. Muito obrigada, Di. Nós temos um WhatsApp empresarial, um WhatsApp comercial que a gente usa, porque para tentar chegar mais próximo das pessoas, é mais fácil o contato ali, se tem dúvida ou não. Então, a pessoa fez o pré-cadastro, nós recebemos. Nós vamos entrar em contato com você mandando um primeiro formulário, que foi o formulário que você disse, com um monte de pergunta, porque a gente tem que fazer uma primeira avaliação preliminar. A partir da resposta desse primeiro formulário, nós vamos olhar os critérios de inclusão. Porque neste momento é uma pesquisa. Então a gente precisa seguir, como a Deusi falou, um certo rigor científico. Um rigor científico. Então a gente precisa que quem nesse momento entrar no estudo siga alguns critérios. E quais são eles, né? Vou falar aqui para vocês. É ser um cuidador familiar, informal, né? Pode ser um vizinho, um amigo, de uma pessoa que vive com demência há mais de 6 meses, ter mais de 18 anos, ter o acesso à internet. Então, você tem um celular conectado, um computador, porque os dois conteúdos são online, tanto do grupo Intervenção, que é o iSupport, quanto o grupo Controle, que utiliza a Brase, o guia. Então, a gente precisa da internet, além da gente ter um score mínimo ali nas avaliações de sobrecarga e os sintomas ansiosos e depressivos, porque se a gente está montando uma intervenção para melhorar isso, as pessoas que entram precisam ter um mínimo de sobrecarga, um mínimo de ansiedade, mas não quero deixar ninguém preocupado, o score é baixo, então é uma pontuação acima de 2, uma pontuação acima de 3, que a gente sabe, para quem é cuidador familiar, acaba atingindo facilmente, né, essa pontuação. Isso até é preocupante, mas então assim, a pessoa tem ali os critérios. E aí o que a gente vai fazer? A próxima etapa. Mandar um segundo formulário com os desfechos que a gente chama de desfechos secundários. Porque o primeiro são os desfechos primários, que são os nossos critérios de inclusão e as medidas que a gente precisa muito conhecer, porque elas são obrigatórias para a Organização Mundial da Saúde, para a comparação entre os países. E os desfechos secundários, que a gente avalia a qualidade de vida, aspectos positivos do cuidado e algumas outras medidas. Né? Bem-estar. É interessante. São medidas mais de bem-estar. A gente fica falando assim, acho que para quem não é da academia, acho isso tudo muito grego. Não se afobem, pessoal. Não fiquem afobados, porque um dia eu já fiquei do outro lado, a Carol também, mas um dia a gente entendeu a lógica da ciência, né, Carol? Sim, como é que é feito? E aí, depois disso, o que nós fazemos? A gente usa aquelas palavrinhas que dá até medo de falar, né?
a gente faz a randomização e a aleatorização. O que Então, é explica para o isso? povo saber. Eu Que sei, é vocês isso, sabem, mas o Carol? povo não sabe. Randomizar as pessoas nada mais é que de uma forma muito aleatória e cega, porque a gente não faz, ai, conheço fulano, vou pôr ele no grupo. Não, é uma sequência gerada pela tabela, que a pessoa que entrou ali na fila vai ser grupo controle e a pessoa que entrou aqui vai ser grupo intervenção. Então, nós só seguimos o que a tabelinha nos fala, né? Que a pessoa X vai pro... É a ordem de entrada. Então, a gente não sabe quando uma pessoa se inscreve de forma aleatória, quando ela vai ser grupo controle ou quando ela vai ser grupo intervenção. Então, depois, ó, vou recapitular o que a gente faz. Vocês E esse preenchem... avaliador cego, o povo, eu me lembro que uma É aluna no matar. início de iniciação disse, o que é avaliador cego, professor? É uma pessoa cega? Eu digo, É uma não, pessoa... Não. É uma mas é bom pessoa a gente explicar. isenta, Ó, a gente é está uma dando uma pessoa aula aqui agora de neutra. ciência para a galera, mas eu acho importante democratizar a ciência. Vamos lá. Um avaliador cego. No nosso caso, a gente não é duplo cego, porque então a gente não consegue fazer que a pessoa que avalia é a mesma que vai fazer a randomização. No nosso caso, a gente só faz o quê? O cego é o quê? A pessoa que avalia, ela não sabe aonde essa pessoa cai. Então, eu não tenho contato de saber aonde ela caiu. No nosso caso, ele não é cego, porque nós, pesquisadores, sabemos por conta dessas planilhas. Imaginem que a gente está convidando cuidadores do Brasil inteiro. Nós esperamos mais ou menos assim 400 pessoas para mais que participem nesse momento do estudo. Então, não tem como a gente cegar. O que a gente consegue fazer é garantir que isso seja aleatório e randomizado, que são dois pontos muito importantes para esse método de pesquisa, que é o ensaio clínico. Então, a gente consegue que depois que a pessoa preencheu o pré-cadastro, fez o primeiro formulário, cumpriu os critérios de inclusão, fez o segundo formulário com os desfechos das medidas de bem-estar, que ela seja randomizada e aleatorizada. Então, que a gente randomizar, a gente vai colocar ela em algum grupo de forma aleatória. É isso. É basicamente isso. A gente vai, depois dessas etapinhas, ela vai ser colocada num grupo intervenção, que vai usar o iSupport, ou grupo controle, que vai utilizar o site da Abras e o nosso guia. E a partir disso, a gente vai deixar elas usarem, né, esses dois materiais, cada um, por 3 meses. Então, a pessoa usa da forma como ela quiser, o quanto ela quiser, quando ela quiser. Então, assim, a gente não fala, você tem que usar todo dia. Não, o conteúdo tá ali, a plataforma ela é escalonável. Então, se você quiser começar pelo módulo 5, depois ir para o 1, se você quiser começar do 1, depois ir para o 3, não tem problema. E a mesma forma os conteúdos da Abras. O site tá lá, né? Você usa da forma que você bem entender. Então, a pessoa vai usar por 3 meses e aí nós vamos reavaliar fazendo novamente aquelas perguntas. E é aí que a gente já consegue sentir os efeitos. Se quem está usando o iSupport está tendo, né, ganhos positivos, diminuindo a sobrecarga, e comparar com quem usou o da Abras, que a gente sabe que tem um efeito já positivo. Não quer dizer que se você não usar o melhor ou iSupport, pior. é melhor ou pior. A gente não quer, a gente não briga, a gente não quer briga, né? Não, no caso, a gente assim, não quer vocês, briga. né? Porque eu não tô, pessoal, só para avisar, eu sou aqui, estou apenas colaborando com a Carol, com a Aline, com todos os pesquisadores. Eu não faço parte do iSupport, tá? Eu estou aqui ajudando a divulgar, a divulgar o iSupport, deixar isso claro, porque está circulando aí o meu workshop. Aí as pessoas podem associar o workshop com o iSupport. Não. O workshop, pessoal, eu vou oferecer gratuitamente na próxima semana. O iSupport é um produto para familiares cuidadores que eu estou aqui como pesquisadora, professora e sei da seriedade do trabalho. E já fiquei do outro lado, pedindo para alguém me ajudar. Então, eu acho que é aquela coisa. Eu acho assim, um dia alguém me ajudou, por que não ajudar outra pessoa também? Quer dizer, no dia que eu pedi para a Abras me ajudar, eles abriram a porta. No dia quer dizer, a gente é assim, a corrente do bem.
um vai ajudando o outro. Então, assim, eu não tenho nada a ver com esse suporte, tá, pessoal? Mas eu só tô falando porque é muito bom, só tem gente boa por trás, tá? Aqui Ela é a foi muito marca, gentil. é a marca do nosso, É o selo né, de qualidade. selo de qualidade de quem, daí dos seguidores, né, das pessoas. Então, assim, mas só para deixar claro, né, Carol, isso. Sim, é E, importante. e fazer realmente quem quiser, eu acho interessante, porque a gente que é pesquisador, a gente pena muito. Eu lembro que o pessoal pediu para eu anunciar, eu anunciei, a Aline falou, ai Deus, e ganhamos mais pessoas, então quanto mais. Sim, Então, acho que essa live de hoje também vai ajudar vocês. Se tiver algum familiar, esperamos. cuidador, que faça esse registro e que não fique triste se cair lá no controle, como eu falei, né? Sim, é muito Porque depois importante. vocês vão ter acesso a esse suporte. E eu tô falando isso, só um instantinho, Carol, só para Uhum. complementar, que eu tô falando isso porque hoje, na banca de mestrado que nós participamos, hoje de tarde, excelente, da professora Juliana Sá e da Renata Gerassi, Muito bom. também da UFSCar, né? Que a Aline também estava na banca, compondo a banca comigo. Um dos resultados da Renata foi justamente esse, porque ela fez um projeto semelhante ao de vocês, assim, em termos de Sim. controle, né? Os familiares ficaram chateados. Tipo assim, eu nem quero mais fazer pesquisa. Não. Mas ela diz, porque, dos controle. Porque se Sim, sentiram que perderam, é como se tivessem perdido três perdendo meses. algo, né? Eu perdi 3 meses fazendo isso e no final não ajudou nada. Mas aí ela falou, não, mas ela disse assim, mas depois você venha fazer agora parte do real. É porque se a Sim. gente não fizer isso, pessoal, a gente não vai saber nunca se o produto tem o selo de qualidade científico. É só isso. E por isso que eu estou achando interessante essa live, para esclarecer as pessoas que podem participar e até mesmo profissionais. Tem muito profissional de saúde que não teve essa aula na universidade, tá? Sim. A gente que está no doutorado, né, que fez doutorado, mas tem muito profissional de saúde que nunca ouviu falar em grupo controle, coisa e tal. Então, assim, aqui a gente quer ajudar todo mundo, né? Então, o familiar, ele tem que realmente entrar nessa pensando assim, poxa, eu vou ajudar porque um dia eu também vou beneficiar, né? Não sei. Enfim, é Sim, só uma questão que eu acho que vale a pena, porque a própria Renata, né, que eu estava defendendo a dissertação, ela ficou angustiada muito com isso. Eu digo, eu imagino, Renata, que você ficou, né? Assim, a gente faz o trabalho, mas depois a gente quer dar. Então a pessoa tem que entrar nessa, é uma resumindo a ópera. pesquisa. É, Resumindo a ópera, a pessoa tem que entrar nessa dizendo assim: eu vou aprender, vou, mas eu também tenho um compromisso com a sociedade. sim, tá Porque ninguém ganha contribuindo. nada por isso, viu, pessoal? Não se iludam. Eu sou pesquisadora. A gente não ganha, não vai nada para o nosso bolso, tá? Não. Não vai nada para o nosso bolso. Simplesmente a gente, com esse nosso coração gigante, que é de professor, de pesquisador, que sai dando tudo. Então, a gente tem uma bolsa de estudo. Essa bolsa é simplesmente para pagar. A gente, às vezes, acaba trabalhando muito mais do que né? Não, Carol, estou falando Sim, é grego verdade, aqui. não tá falando mentira. Então, é só porque a gente quer realmente, né? E Enfim. só para complementar isso das intervenções, no caso de intervenção, né, para cuidador, quando é medicamento é muito simples, existe o placebo. Então você dá o placebo, a pessoa não sabe nem que está tomando. Ó, Mas para explica o que é intervenções, placebo. Tem gente que não sabe o que é placebo. o placebo é aquele medicamento feito à base de Ó, farinha. eu E acho que que a a pessoa nossa live vai ser assim, desmistificando o desmistificando a universo das ciência. pesquisas científicas. Eu vou Gostei. mudar. Vamos mudar o tema. Mas o placebo, ele basicamente é um comprimido feito à base de farinha, se eu não estou enganada, e que a pessoa, É. quando vai lá, né, para o teste do medicamento, ela toma um comprimido, que ela não sabe o que é, quem está dando para ela também não sabe o que é, e ela vai descobrir isso 3 meses depois, 4 meses depois, dependendo de quando for ali o final do estudo do medicamento. No nosso caso, como é uma intervenção psicológica, que a gente chama assim esse tipo de intervenção, não existe placebo. Então a gente usa um produto ou uma intervenção que já está disponível no mercado. E aí a nossa escolha foi da Brás. Mas não fiquem chateados, cuidadores que estiverem aqui e forem nos ajudar, ou para quem vocês encaminharem, né, que estiver aqui, encaminhem se conhecem algum cuidador. São intervenções que são complementares. Ter o iSupport depois disponível para toda a população não desqualifica
todo o material e conteúdo que está disponível na Abras, ou todo o material e conteúdo que vai estar disponível no guia, porque são informações complementares. Nenhuma informação é demais. Então, assim, usar Inclusive, aquilo não é ruim. é, inclusive, eu conversei com a Aline, assim, a possibilidade da gente também ter uma aula para os profissionais de saúde no MAP Alzheimer sobre o iSupport. Sobre a própria Abras, eu também quero, depois eu vou incluir também, assim, todas as instituições de uma maneira geral, porque os profissionais de saúde, elas têm profissional de saúde que nunca ouviu falar da Abras. Tem profissional de saúde que nunca ouviu falar da Alzheimer Association, né? Que ouviu falar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter realmente esse cuidado de todo mundo colaborar com todo mundo. Então, eu acho muito importante, né? E acho assim, a gente só tem 5 minutos, tá? Eu não te falei que essa live ia passar Passou correndo? muito rápido. Eu te disse, eu Disse falei. É mesmo. porque é a primeira vez, pessoal, que a Carol tá fazendo uma live. Pois é. Me sinto privilegiada, Carol. Olha que Eu que chique. me sinto, porque foi tão leve que eu nem vi passando. Aí ela, ai, professora, será que vai. Não, você vai ver que vai ser um. Imagina que a gente está tomando um chá. E aí, Foi quem isso está mesmo que eu assistindo a fiquei gente imaginando vai. aqui. Né? Estamos tomando um chá. Eu estou aqui Funcionou. com a minha água, meu copo É, d'água. estamos aqui, Então, hidratando. pronto. Então é isso. E aí, Carol, eu fiquei aqui pensando também, assim, em falar, pessoal, que o MAP Alzheimer, que é um modelo de atenção psicogerontológica, é um curso que eu ofereço, mas esse curso ele não é gratuito, ele é pago, né? Mas um valor que nem, eu não vou nem falar, né? Porque não é uma coisa que eu tenho feito muito mais por consideração ao povo, pela minha história, do que pelo o valor real dele. E aí a Carol, ela vai ter uma das aulas, a gente vai criar um módulo, né? E que a Carol também vai estar participando aí, dando aula, né? Sobre estimulação cognitiva. É uma coisa aí que a gente ainda tem que deixar de Estamos surpresa, né? elaborando. Não Vai ficar posso nem falar surpresa para muito, né, semana. Carol? Vai ficar para semana sua. É surpresa. Não posso nem falar muito, mas só para dizer que a Carol tá lá no Map Alzheimer também e que vale a pena também seguir o iSupport, Por né? favor. Colaborarem com ele, divulgarem esse trabalho, O divulgarem o iSupport que vocês também puderem. estará no MAPS, né? Vamos colocar uma aula, porque como você falou, Deusivane, ele vem para complementar, para que aquele Agregar. profissional ele saiba indicar, né? Chegou ali um cuidador familiar, você vai fazer seu atendimento, porque ele tá. É para isso que ele te procurou, mas você pode complementar, né? O atendimento e informações para ele. Então, ó, use o iSupport. Vai buscar um grupo de apoio na Brás, são tão ricos esses Então, grupos, a demais, demais, troca, que um cuidador demais. fala, então é muito bacana, Sim. vale muito a pena. E não fiquem só, viu, pessoal? Assim, quem for familiar cuidador, os grupos da Abras são maravilhosos. É só você encontrar um que esteja mais próximo à sua casa. Sim. Hoje em Procura, dia vai tem lá na bastante internet. online. Tem Eu bastante vou, online. eu vou convidar, acho que tem uma que foi ex-diretora da Abras, lá do Rio Grande do Sul, que vai estar conosco, a Suzete, Que bom. né? Ela vai estar falando melhor da Abras nesse dia. Mas, assim, tem várias no Brasil inteiro, tá, pessoal? Então, a gente tem que realmente pensar em todo mundo. E tem gente que, assim, se identifica mais com uma coisa, se identifica mais com outra. Sim. E assim a gente vai buscando conhecimento ali, acolá, e vai formando aí o nosso... Se fortalecendo, se empoderando, né, na área. Não é isso? Carol, então, olha, minha querida Carol, só faltam 2 minutos para a gente encerrar a nossa live. Eu queria dar a palavra para você e depois eu fecho. Tudo bem. Primeiro, eu acho que eu não posso deixar de agradecer essa oportunidade maravilhosa que você nos concedeu. Eu vim em nome do grupo iSupport Brasil falar um pouco sobre isso, mas eu represento uma equipe grande, como eu disse. Então, em nome de toda essa equipe, nós agradecemos assim carinhosamente pela abertura e pela parceria sempre, porque você está sempre disponível, publicando, repostando, compartilhando e agora cedendo o espaço. Então, espero que a aula do iSupport ela seja assim, um material complementar no MAP, porque vai enriquecer. E gostaria aqui de reforçar o convite a todos os presentes na live. Se você for um cuidador familiar de uma pessoa que vive com demência, participe do nosso estudo, desse momento tão importante, para que a gente consiga finalizar essa etapa do projeto e entregar um programa gratuito e de qualidade e testado para
toda a população brasileira, porque ele vai ser algo acessado via SUS. Ele não vai ser nosso, ele vai sair da universidade e ser do povo brasileiro, mas a gente precisa primeiro só testar. E se você não for um cuidador, mas conhecer algum cuidador, por favor, compartilha a nossa live, compartilha a nossa página do Instagram e a página do Instagram também da Deusivânia, porque tem muito conteúdo bom e que pode ajudar essa pessoa. E era isso. Só pedir para as pessoas compartilharem, participarem e agradecer você. Obrigada também, Carol. Obrigada a todo o time do iSupport, né? Aos doutorandos, aos mestrandos, aos alunos de iniciação científica. Um dia nós já fomos, né, alunos de iniciação científica. E eu me lembro que eu ficava tão feliz quando eu via assim, meus colegas no mestrado defendendo. E como eu aprendia. Eu acho que o aluno de iniciação científica... Porque a gente já chega no mestrado já sabendo de várias coisas. Para a gente é fichinha. Às vezes vai até do doutorado direto por conta dessa convivência boa, né? Com os mestrandos e doutorandos. E no seu caso com pós-doutorando, né? Que já é doutora e está fazendo um pós-doutorado. Então, eu também agradeço a Aline, que é a chefa, né? Nossa coordenadora. A coordenadora. Uma chefe maravilhosa. Uma chefa maravilhosa, né? Ela e eu acho muito bacana também a gente fazer essa interlocução entre as universidades, né? Eu gosto muito. Um dia, eu já morei no Nordeste, sou do Nordeste, né? Sou de Fortaleza, morei muitos anos na Paraíba, em João Pessoa. E eu dizia assim, meu Deus, é tudo tão longe, o Sudeste é tudo tão longe. Hoje eu gosto de fazer parceria com todas as universidades, do norte ao sul do país. Porque eu acho... E a internet, hoje em dia, acaba sendo um veículo bom para isso, né? A gente acaba tendo o meio... É por isso que eu fui para o digital. Porque eu cansei, eu falei, adoro... Continuo dando minhas aulas lá na universidade, vai começar agora, em março, as aulas, né? Eu já vou ter que reduzir um pouco aqui minhas lives, porque aí começa as aulas, os tal das químicas, aquela coisa toda. Corrigir trabalho, produzir aula. Corrigir, produção, artigo, aluno de mestrado, coisa e tal. Mas, assim, eu não quero... Eu acho que hoje eu vejo o digital como uma forma da gente democratizar a ciência e de levar esse conhecimento para essas pessoas, né? Então, é isso. Eu agradeço a todas vocês que também estiveram aqui conosco. Aqui Posso só falar o nosso site? Pode. E aqui, inclusive, ó, Formou informar o site, né? Informa o site. Isso. A Diana, ela foi colocando aí nos comentários. A nossa conta no Instagram é @iSupportBR. O iSupport, ele é escritozinho de um jeitinho diferente, mas é porque é algo que veio aí. É em inglês. Vamos soletrar. ISUPPOTBR. iSupportBR. iSupport com I. Vocês também podem jogar no Google iSupport Brasil e vai aparecer ali o nosso primeiro link, que é o iSupport. O nosso site, ele é www.isupport.gov.br. A plataforma ela já está ancorada no Ministério da Saúde, então ela é .gov.br. ISUPPOT, eu esqueci do R. ISUPPORT Brasil. iSupport Brasil. Aqui a Ana falou... aqui nos comentários, A Ana que falou, muito belo trabalho, parabéns. Muito obrigada. Deixa eu ver, esse é o site para fazer o pré-cadastro, para pesquisa. Esse projeto vai me ajudar muito a cuidar da minha mãe, sim, eu espero. Michele, a gente aqui está fazendo a corrente do bem. A gente quer ajudar todo mundo. Eu estou querendo ajudar os pesquisadores estão querendo ajudar os cuidadores, e assim vai. Todo mundo é uma cadeia. A Cristina aqui colocou, ela fez uma pergunta. Boa noite, meu pai tem Alzheimer, eu moro com ele. Eu não moro com ele. Posso participar desse estudo? Pode sim, Cristina. O iSupport ele não é exclusivo para os cuidadores primários, que foi o que a Deusivana tinha falado, que ela não era cuidadora primária. Pode ser qualquer cuidador, não necessariamente só o primário. Se você exerce algum tipo de auxílio para essa pessoa, seja levar ela no médico, fornecer levar informação. É importante que você tenha informação para passar informação. Então, fique à vontade para participar da pesquisa, será muito bem-vinda. Por exemplo, no meu caso, o que eu fazia com a minha avó? Eu estava em Brasília, porque eu fazia doutorado na UNB, minha avó estava em Fortaleza com a minha família. O que eu fazia? Eu estudava bastante sobre a doença,
Passava todo o conteúdo para minha tia, que era a cuidadora principal, para minha mãe, que era as irmãs, né? Em geral são as mulheres que cuidam, então as tias. Sim. E aí a minha família se reunia uma vez por mês para fazer, tipo, uma gestão do caso. Entre eles, nossa Uma família era gestão do muito caso. legal, assim, uma vez por mês eles se reuniam e aí, e como é que tá a mamãe, não sei o quê. E aí sempre eu mandava algum recado, entre aspas. Não é mandava, assim, eu deixava, faz isso, faz aquilo. Até hoje as minhas tias falam, nossa, se não fosse... um vai ajudando o outro, porque era uma forma que eu tinha, era uma forma que eu tinha de levar um conhecimento científico para a minha família. Sim. E eu ficava feliz, porque como eu estava longe dela e eu não podia ficar ali cuidando, eu só tinha mais contato, obviamente, nas férias ou nos feriados que eu ia visitá-la. E aí sim, aí eu dava banho, ajudava a dar banho, Participava ativamente. passeava. Mas quando eu estava longe, como eu morava em outra cidade, o que eu pude fazer foi isso. E fiz, e graças a Deus estou com a consciência tranquila, né? Estou com a consciência tranquila por ter ajudado não só ela, mas a nossa própria família. Aqui, nunca desisti, minha filha, nunca desisti, porque é difícil, todo mundo vai ter. Escolha o seu difícil. Eu botei isso na minha cabeça. Vou aderir essa frase agora. Não, escolha eu o seu coloquei difícil. isso na minha cabeça, eu digo, escolha o seu difícil, porque é difícil de todo jeito Com ou sem. E é em tudo, né? Escolha o seu difícil. Para todos os Para tudo. aspectos da eu nossa faço vida. mestrado, escolho o seu difícil. Eu faço ou não um curso, escolho o que é mais difícil. Eu caso ou não caso, escolho o que é difícil. Eu separo ou não separo, escolho o que é difícil. Mais difícil. O seu difícil, porque difícil vai ficar casada ou não casada. Separar ou não separar, entrar no mestrado ou não, um doutorado ou não, atender, ir para a clínica ou não. Então, de todo jeito vai ter o seu difícil. Aí você vai ver o que é mais, né, importante para você. Aqui é muito desafiador. E estou adoecendo de estresse e preocupação quando recebi o diagnóstico dos meus pais. Sim, com certeza, a gente sabe disso, por isso que a gente tem esse movimento. Sim. Aqui, verdade, hoje qual é o assunto? O assunto, Cristina, era justamente esse, suporte familiar. Para falar mais do iSupport mesmo, né? Assista a live, ela vai ficar gravada. Qual o nome do guia a gente já falou, como podemos adquirir a gente já falou. Será lançado em breve pelo Ministério da Saúde. Estou bem feliz, pois sinto um pouco perdida, tudo é novo para mim. Então, fica aqui, Paty, fica aqui, segue a gente, segue o iSupport, segue a Abraz, segue tudo que for de entidades que a gente considera, né, entidades comprometidas. Sim. Muito feliz esse investimento em políticas públicas para o idoso. Nosso Brasil está envelhecendo e nossa expectativa de vida aumentando. Precisamos nos preparar, sim. Amanda Live. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Aqui a gente fala aqui no Alzheimer Ciência e Família, eu falo muito do Alzheimer, mas eu tenho um outro Instagram, que é o Psideus Ivânia Falcão. Aí lá eu falo de envelhecimento ativo, saudável, para não ficar só falando que a psicogerontologia ela não é só doença, ela também é prevenção. E eu não falo só de doença. Sigam lá que o conteúdo realmente é muito bom. Aqui eu quero, como eu faço, quero me inscrever. Peraí, não vi o link para participação, eu não vi o link para inscrição, já colocaram aqui. Parabéns, vida longa é o instrumento de suporte necessário, muito importante, sim. Deixa eu ver o que mais, tem mais alguém. Boa noite, Cristina. Gente. Meu pai tem Alzheimer, eu namoro com ele. Não moro, eu falei não moro com ele. Não moro. Posso participar desse estudo? Sim, a gente já explicou que pode, né? Que desenvoltura e conhecimento. Parabéns, Carol, sim. Carol, nota 10. Feliz obrigada, da supervisora pessoal. da Carol. A tua supervisora é a Aline, né? Agora, na verdade, minha mãe Sofia, foi a Sofia. Que é maravilhosa também. Sim, Sofia esteve na minha banca. A Sofia esteve na minha banca de livre docência. Eu fui a primeira aluna de doutorado da Sofia. Olha aí. Fui a primeira aluna de doutorado, a primeira gerontóloga doutora do departamento aqui da UFSCar. Então, a Sofia tem um grande peso na minha formação, mas a Aline também, porque já estou há longos anos no suporte com ela, participo desde o início do projeto, junto com a Diana, com a Camila. Então, aprendo muito sempre com elas, são incríveis. Pois é, pessoal, aqui aqui ela colocou, infelizmente não podem participar cuidadores formais. Para o iSupport, tá, pessoal? Sim, para o iSupport. Agora, o workshop, é o que eu estou falando, para o povo não misturar. Não mistura. O workshop que eu vou oferecer na próxima semana pode participar. Mas aqui para o iSupport, que é uma pesquisa, aí não, é só familiar cuidador. Qual o Instagram da professora? Só cuidador familiar. Eu coloquei já. Colocou? Tá. O aí aqui seu também. Tá.
Aí aqui, peraí. Agradeço a gentileza da partilha, informações importantíssimas. Sim, a gente faz isso de coração. Muita gratidão a essas duas excelentes profissionais. Que maravilha, eu fico feliz. Muito obrigada. A gente faz porque a gente ama, né, Carol? Sim, sem Essa dúvida. faz parte do nosso propósito de vida, do nosso sentido de É. vida. Essa live ficará gravada assim. Parabéns, fiquei encantada com a Carol. Pois é, a Carol é um doce. Ah, muito Vai estar obrigada, lá no gente. Olha, Maior para quem eu Alzheimer. tava morrendo de medo, eu estava muito nervosa hoje à tarde, aflita, né? A primeira live, se daria certo ou não. Fico muito contente com o feedback de vocês, então. Gratidão pela live top, parabéns à equipe, sucesso, parabéns, parabéns, é muito desafiador, no meu caso, meu pai e mãe, né? Aqui no caso da Paty, né? O pai e a mãe com Alzheimer, eu já tive casos assim, pessoal, e já tive casos assim, de ter pai, mãe e filhos, e no caso que a gente atende às vezes lá no Hospital das Clínicas, que tem paciente com síndrome de Down, que desenvolve Alzheimer, aí o pai e a mãe com Alzheimer, e aí a carga fica toda para o irmão, Para um irmão. para o filho, entendeu? É outra complicação. Eu procuro conhecimento realmente para ajudar mais minha mãe, sim. Estou até fazendo pós em gerontologia e saúde mental para adquirir conhecimento e ajudar minha mãe, sim. Quanto mais a gente pode, quanto mais conhecimento, pessoal, melhor. Eu acho que a gente vai se empoderando e vai entendendo melhor a doença. Sim. Não vi o E o Instagram da cuidado. professora. Será que é o meu? O meu é Eu acho que é o PC. seu, O meu, eu tenho Deusivânia. 2 Instagrams. Tem esse, que é o que eu só falo de Alzheimer. E tem o outro, que às vezes eu faço até duplico o conteúdo. Eu digo, meu Deus, quem me segue nos dois às vezes fica pirada comigo, porque eu duplico os dois. Mas Não não é fico, sempre não, eu não. sigo nos dois. Mas não é sempre não, que você vê que eu ponho coisa diferente, né, Carol? Sim, Eu tem coisa ponho diferente. coisa Não é sempre diferente. não. O conteúdo ele é diferente. É porque lá eu gosto de trabalhar com outras coisas. Porque lá na universidade a gente trabalha com tanta coisa. Não é só com doença de Alzheimer. Não é Doença de só Alzheimer com. é uma fatia do universo, né? Que a É. gente trabalha. Mas enfim, galera, ó, obrigada. Beijo para Muito vocês, a obrigada. todos que Obrigada a todo ficaram mundo. conosco até agora, né? Firmes e Sim. fortes, extrapolamos 11 minutos, mas estamos aqui. O Conversa foco boa. fosse feito. Olha, pessoal, amanhã tem mais live. Amanhã o tema vai ser sobre instituição de longa permanência para pessoas idosas. Nós vamos estar aqui com uma gerontóloga e a proprietária do Trevo, que é quem faz essa parte de família. Ela faz um trabalho bem bacana de ajudar as famílias a institucionalizar. No caso daquelas famílias que querem institucionalizar e ficam perdidas. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, ela veio, eu trouxe ela, eu a trouxe, melhor falando, justamente com a intenção de desmistificar um pouco esse lance de instituição de longa permanência, porque a gente tem um ranço. É um tema E muito a gente sabe que importante. dependendo da família, não tem outra alternativa, dependendo do caso, né? Então, a gente tem que dar espaço para todo mundo, né? Beleza? Então, tchau, pessoal. Boa noite. Muito Até a obrigada, próxima. pessoal. Obrigada, Deusivânia. Obrigada também. Tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 8 horas, hein, pessoal? Não Fica percam o aí. workshop também, tá incrível. Um abraço. Tchau.